Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Estaremos pensando sobre o que o apóstolo Paulo fala aos irmãos da cidade de Colossos, que enfrentavam uma profunda heresia. Quando pessoas não criam que Jesus Cristo era Deus e era homem. Mas, no decorrer da sua fala, Paulo vai consolando o coração daqueles que haviam crido e vem trazendo a eles uma mensagem para que eles entendessem o que é a nova vida em Cristo, o que é que Cristo faz no coração daqueles que o aceitam. Como Cristo pode modificar a vida das pessoas. E Paulo discorre nesta linha. E neste versículo ele diz o seguinte: vocês que estão na igreja aí em Colossos, lembrem-se que a palavra de Cristo deve habitar em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A palavra de Cristo habite em vós. O que é que nós temos conversado? Qual é o teor das nossas conversas como membros deste corpo? Certamente quando chegamos aqui, alguém deve ter falado sobre o empate do Corinthians, sobre a vitória do Palmeiras, talvez até sobre a renúncia do Papa. Alguns dias atrás estávamos preocupados com o incêndio na boate. Enfim, são os assuntos do momento, não é? Certamente nesta semana muita gente falou sobre as circunstâncias que envolveram membros de nossa igreja. E esta conversa chegou longe, já correu o mundo, já chegou na Espanha. Então, é uma conversa que às vezes não tinha necessidade de acontecer. Encontrei-me, ou soube por outras pessoas, que membros de várias igrejas, denominações diferentes da cidade já estão sabendo. Notícia ruim corre como um pavio de pólvora. É um tsunami, passou sobre nós e se espalhou por todos os cantos. Quanto você contribuiu para que essa notícia ruim chegasse aos ouvidos de tanta gente? Qual tem sido o teor da tua conversa? Nós desafiamos a igreja semana passada para que nesta semana que passou, fizéssemos um jejum de Facebook. Alguém fez? Glória a Deus. Muitos irmãos se dispuseram a fazer. Graças a Deus por isso. Se você não fez e comentou sobre esse assunto, você está ajudando a que essa notícia tão ruim possa estar se espalhando de uma maneira devastadora. Nós tivemos uma reunião quinta-feira com os líderes de núcleo aqui da nossa igreja. Nós temos núcleos espalhados por toda a cidade. Demos algumas orientações nesse sentido de que o que precisa prevalecer nas nossas bocas, nas nossas mentes, é a palavra de Deus. Você tem, no boletim de domingo passado, não consegui fazer nenhuma pastoral. Tentei algumas vezes sentar no computador para escrever o que falar para a igreja neste momento. Até que Deus disse a mim: fala o que eu já disse. Domingo passado colocamos um trecho da Bíblia de Tiago. Hoje, para o boletim de hoje, colocamos um trecho de Paulo aos Efésios. Domingo que vem talvez coloquemos outro trecho da Bíblia.
É isso que temos que falar, irmãos. É sobre isso que temos que falar. A palavra de Deus habite ricamente em vossos corações. Uma das formas, e foi o que nós demos como sugestão aos irmãos líderes de núcleos de vida, foi que nós tivéssemos como nosso ponto de referência o presente diário. Nós não teremos mais nos núcleos de vida, pelo menos por enquanto, por uma experiência, não sei por quanto tempo, a seguinte experiência: não vamos mais fazer roteiro sobre as mensagens pregadas no domingo. Nós vamos usar o pão diário com a leitura bíblica e com o comentário do dia da sua reunião. Então, se a sua reunião é terça-feira, a leitura do dia será a leitura do presente diário da terça-feira. O comentário será sobre aquele assunto. Se você reunir na sexta-feira, o assunto será o pão diário da sexta-feira. Ok? O pão diário tem sido esse presente diário agora, né? Tem sido um livro que tem nos ajudado bastante ao pensar na palavra de Deus. E é isso que nós queremos da igreja, que nós falemos a mesma língua sempre. Que todos nós estejamos pensando as mesmas coisas. Eu sempre gostei muito, ficava muito feliz quando o irmão Aniel, no dia do meu aniversário, me ligava, dando os parabéns e tal, me confortando, né, naquele momento, que mais um ano se passa, precisa de conforto. A gente vai com os cabelos ficando mais brancos, então a gente precisa de mais de conforto do que de... né? Não. E o irmão Aniel sempre me ligava e sempre lia um trecho da Bíblia. Falava: irmão Luiz, quero ler para você isso. Eu aconselho a igreja que sigam esse exemplo, e se você não tem muita coisa em mente para procurar, procure o Pão Diário. O Pão Diário tem uma mensagem todos os dias. Todos os dias. Ontem o irmão Aniel me ligou para falar de um outro assunto e se referiu ao Pão Diário. Falou: está vendo? Olha, nós não podemos dar jeitinho nas coisas, é o que estava no Pão Diário de ontem, jeitinho. Quem leu sabe o que está escrito lá a respeito da história de Saul, que tentou, desobedeceu a Deus e quis enganar o profeta, quis enganar a Samuel, dizendo que o que ele tinha feito era para glorificar o nome de Deus. Estava querendo enganar o profeta, estava se enganando a si mesmo e estava mentindo para Deus. Não adianta dar jeitinho nas coisas. O que nós precisamos é obedecer a Deus, e a palavra dele está aqui para isso. A nossa orientação aos líderes de núcleo e a todos vocês que vão participar dos núcleos daqui para frente que você pegue a palavra de Deus, leia e coloque na sua frente como se fosse um espelho. Aquilo que está ali, está aqui. Esse é o nosso caminho daqui para frente. Nós estamos no século 21 e a palavra de Deus é a mesma para todo o tempo. Desde o primeiro século. Ela não mudou. A reforma protestante foi em cima da palavra de Deus. Todos os movimentos de avivamento que a igreja viveu ao longo dos séculos foi em cima da palavra de Deus. Ela serviu como motivo para campanhas missionárias ao longo do tempo. Nós estamos aqui hoje porque missionários de um país estrangeiro, lendo a palavra de Deus, sentiram a necessidade de trazer o evangelho para o Brasil, trouxeram, a palavra de Deus se espalhou por todo o mundo, por todo o Brasil, e agora os brasileiros se preocupam em transmitir a palavra de Deus para todo o mundo. É a palavra de Deus, é a mesma palavra de Deus sempre, sem mudança, sem variação. Aquilo que Deus disse está dito, o que nós precisamos é olhar para o que Deus disse e obedecer os seus ensinos. No
trecho que nós estamos apanhando, esses versículos de Paulo para os Colossenses, ele começa o capítulo 3, versículo 1, dizendo: buscai as coisas que são de cima. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima. É natural, irmãos, que nós vamos falar e pensar sobre as coisas que são da terra. É natural que você fale de futebol, fale das notícias da televisão, do que está acontecendo. Só não fale de Big Brother, por favor. Mas pode falar de qualquer coisa. Pode falar, pode conversar. Mas o que tem que ser o mote das nossas conversas é a palavra de Cristo. A palavra de Deus tem que habitar ricamente em nossos corações, como diz o versículo 16. Esse tem que ser o motivo das nossas conversas. O capítulo 3 todo, na minha Bíblia, tem como título: Regras para um viver santo. Paulo está discorrendo sobre algumas coisas de como nós devemos proceder entre nós e diante da sociedade. Ele fala sobre compaixão, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, revesti-vos de amor, que a paz de Cristo domine ou governe o seu coração. Enfim, essas coisas Paulo está dizendo. Isto que vem de cima, a mensagem que vem de cima, através da palavra de Deus, precisa estar em teu coração. Precisa estar no nosso coração, entre nós. Nós precisamos falar esta língua, a língua da palavra de Cristo, que deve habitar ricamente em nosso coração. A palavra de Cristo não é necessariamente, nesse versículo, a palavra de Deus como nós geralmente conhecemos como a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas o que Paulo está querendo dizer aqui com palavra de Cristo é um pouco mais abrangente, além da palavra de Deus, a Bíblia. É a mensagem de Cristo, é a mensagem de Jesus, é a própria vida de Jesus. É você ouvir um cântico como esse, que Jesus morreu por meu pecar, viu minha condição, fez-se meu irmão, e por ele eu achei perdão para o meu pecar. Esta é a mensagem de Cristo, é isso que tem que estar envolvendo os nossos corações, as nossas mentes, todos os dias. Quando cantamos, aliás, ele vai falar aqui sobre esta mensagem, precisa estar em nosso coração, não só na palavra, mas quando cantamos hinos, salmos, cânticos, seja lá o que for, o nosso relacionamento entre nós, o que tem que prevalecer no nosso coração é a palavra de Cristo, é a mensagem do Evangelho, que nos confronta com o nosso pecado e que nos faz mudar de vida, que nos faz olhar para a Bíblia e entender o que é uma regra para um viver santo. Jesus precisa ser o assunto das nossas falas. Quando Paulo fala habitar abundantemente, essa palavra habitar no coração, que a palavra de Cristo habite no seu coração, ela tem o sentido de fixar residência mesmo, entrar aí para não sair nunca mais, é para morar dentro de você. A palavra de Cristo, a mensagem de Cristo, a pessoa de Cristo tem que morar dentro de nós. Ela precisa estar aí para que quando você for pensar, falar alguma coisa, ela já esteja ali. Aliás, Lucas capítulo 6, 45, tem uma frase que diz: homens maus buscam do tesouro do seu coração coisas más. Homens bons buscam no tesouro do seu coração coisas boas. E termina dizendo: é do tesouro do teu coração que a tua boca fala. A boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca expressa aquilo que vai dentro de nós. E o que está dentro de nós? Cristo está dentro de nós. A mensagem de Cristo está abundante dentro de nós. Ele fala que ela precisa habitar até abundantemente, transbordantemente. Que isso seja motivo dentro das nossas falas. Precisamos falar das coisas de Deus.
O que temos buscado dentro deste tesouro? O que está saindo pela sua boca que parte deste tesouro? São coisas boas? São coisas más? É a palavra de Cristo? É a mensagem que Jesus deu para você? Paulo coloca aqui alguns exemplos daquilo que nós não devemos falar. No capítulo 3, versículos 8 e 9, ele fala, olha, não tira da vossa vida ira, tira da vossa vida cólera, tira da vossa vida malícia, e tira da vossa vida maledicência, falar mal dos outros, tira da vossa vida palavras torpes. Versículo 9 diz, tira da vossa vida a mentira. Se vocês já se revestiram de um novo homem, a mentira não pode fazer parte da sua vida. Se Cristo está habitando dentro de nós, essas coisas estão fora. Maledicência, palavras torpes, mentiras, não podem sair da nossa boca. E os versos 16 e 17 falam que o que precisa sair da nossa boca é que nós possamos nos ensinar uns aos outros, trazer sabedoria uns aos outros, trazer conhecimento bíblico uns aos outros, trazer conforto e consolações uns aos outros. E pode ser uma das maneiras, existem outras, mas através dos hinos, dos cânticos e dos salmos. Como é bom quando nós lemos um salmo, como o 19 que lemos, que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis para Deus. O que você está falando está agradando a Deus? Aquilo que sai da sua boca tem sido para a bênção de outros ou tem sido para prejuízo de outros? Fale coisas boas deste tesouro. Tire deste tesouro que é o teu coração somente coisas boas. Traga à sua boca a palavra de Cristo que precisa estar abundantemente dentro de nós. Ele fala que em admoestai-vos uns aos outros. Nós precisamos às vezes corrigir, às vezes nos repreender. A palavra admoestação tem o sentido de aconselhamento, tem um sentido de lembrete, tem um sentido de advertência e tem às vezes o sentido de repreensão. Depende de cada circunstância. A palavra de Cristo é que deve ser o motivo das nossas admoestações. Ninguém deve julgar o outro e criticá-lo e lançar palavras que possam ser ofensivas à sua vida, à sua moral ou ao seu caráter. Mas palavras boas precisam sair do nosso coração. Se todos nós conversarmos entre nós somente com palavras boas, somente com palavras positivas, com certeza o nosso ambiente será muito mais agradável, será muito mais alegre, teremos muito mais coragem de olhar para o nosso irmão e ver como ele é tão pecador quanto eu, quanto nós dois estamos precisando da graça de Deus. Jesus veio para todos nós. Cada um de nós que aceitou a palavra de Jesus recebeu este tesouro que precisa estar morando, fixando residência, dentro mesmo do nosso coração. E no verso 17 ele diz que o que nós fizermos, seja por palavras, seja por obras, que seja feito em nome do Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aquilo que precisamos falar, aquilo que precisamos fazer, tem que ser em nome do Senhor. Faça tudo em nome do Senhor. Quanto Cristo está presente nas suas obras? Quanto Cristo está presente nas suas palavras? Nas minhas também. Eu tenho que me policiar a todo instante para saber o que eu falo e como eu falo. E muitas vezes
eu não agrado nem a pessoa que está do meu lado, quanto mais eu vou agradar a Deus. Irmãos, nosso trabalho para Deus está realmente sendo em nome de Jesus, tirando de nós vaidades, orgulho, prepotência. O que nós fazemos, o que nós falamos está agradando a Deus? Lembre-se, temos que fazer tudo em nome do Senhor. Esta semana, uma irmã procurou a irmã Miriam para perguntar algumas coisas. No mesmo sentido, na quinta-feira, uma outra irmã aqui da igreja também veio me perguntar o seguinte: fui batizado pelo pastor. Tem algum valor? Se ele estava vivendo daquela maneira, tem valor? Eu posso garantir para você que tem. E sabe por que tem valor? Porque a palavra que entrou no seu coração foi a palavra de Cristo, que precisa habitar no nosso coração. Não foi a palavra do pastor. O pastor foi apenas um instrumento. Como qualquer pessoa pode ser instrumento. Uma criança pode ser instrumento para trazer a nós o que Deus está querendo dizer. Tem pessoas, trabalhando com os Gideões internacionais, a gente vê milhares de depoimentos, de pessoas que somente leem a palavra e a recebem e Deus transforma suas vidas. Não precisa nem de alguém falar. Mas se alguém falou, Deus usou a pessoa para falar do jeito que ela fala, de um jeito que talvez você entendesse, de um jeito que fosse para a sua mente facilmente deglutível, mas tem o valor, porque a palavra não é do pastor. A palavra é de Cristo, a palavra é de Deus. Tem valor sim, pode se firmar na fé, se você foi batizado recentemente, se você ouviu a palavra recentemente, pode crer que a sua alma está guardada no tesouro de Deus. Jesus escolheu você para que você fizesse parte do corpo dele aqui e para que você pudesse ir para sempre com ele quando ele vier buscar a sua igreja. Você estará para sempre com Jesus. Ok? Quando você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não foi batizado em nome de qualquer outra pessoa. É em nome do Senhor que teve o seu batismo. É em nome de Jesus que você recebeu a palavra. É a palavra de Cristo que entrou em sua vida. E é por esta palavra que nós devemos nos mover. Ok? Pode ter completa confiança de que Deus não está olhando para você com o olho torto. Muito pelo contrário. Deus quer você com Ele. Você foi escolhido, você é de Deus e você está aqui agora porque Deus quer e Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Não duvide de sua fé, não duvide do seu batismo, não duvide de nada, porque você não pode duvidar da palavra de Deus. O que te salvou foi a palavra de Jesus. Você foi salvo e batizado em nome de Jesus. Não tenha a mínima preocupação com a maneira como esta palavra chegou ao seu coração. Ela veio através de alguém, porque Deus assim o quis. Então, conforte-se, console-se, porque você está nas mãos de Deus. Mantenha-se firme na palavra de Cristo, que é a mensagem do Evangelho, que é capaz de transformar totalmente a sua vida. Se você mudou, a partir do momento em que ouviu a palavra, você mudou porque a palavra de Cristo habitou no seu coração. E ela vai ficar aí para sempre. E é esta palavra que habita em nós que tem que ser o motivo das nossas conversas, das nossas falas. É esta língua que nós precisamos falar. A língua da palavra de Cristo que habita em nós. E eu pergunto para você, a palavra de Cristo já habita no seu coração? Você já ouviu a mensagem do Evangelho através talvez até de um cântico espiritual, de um hino como esse? Por meu pecar Jesus morreu. É a palavra de Cristo que veio através desse hino,
em que nós estamos falando entre nós com salmos, hinos e cânticos. Quantos cânticos nós cantamos que dão alegria profunda no nosso coração, dão confiança, dão certeza. Podemos saber que estamos falando aquilo que Deus quer, porque é a palavra de Cristo. Se esta palavra ainda não entrou no teu coração, busque a Deus, procure que esta palavra realmente preencha a sua vida, porque é a única que pode transformar a nossa vida, é a única que pode nos dar a salvação pelo meu pecar, pelo seu pecar, é a única que nos pode dar garantias de que o dia em que Jesus voltar, você poderá ir com Ele para toda a eternidade. Se você ainda não tem essa palavra no seu coração, ore, busque a Deus e decida-se. Não deixe passar o tempo. Se você já tem essa palavra no teu coração, glória a Deus, irmãos. Aleluia. Porque esta palavra é que deve ser o motivo das nossas conversas, é esta palavra que deve nos animar, é esta palavra que deve nos confortar, e quando se precisarmos admoestar-nos uns aos outros, é a mesma palavra que nos dá o conforto de sabermos que ela não vem de nós, ela vem de Deus. Que a palavra de Cristo habite abundantemente no teu coração. Ela está diante de nós. A Bíblia é a mesma há séculos e séculos, está diante de nós. Se você quer aceitar a mensagem do Evangelho de Deus, a Bíblia te dá toda a orientação. Você aceitou a mensagem de Deus, a Bíblia lhe dá toda a orientação, para que você tenha um viver santo, para que você possa se purificar diante de Deus, para que você possa sentir-se perdoado de seus pecados, para que você possa ter esperança, para que você possa ter certezas, para que você possa caminhar juntos com os outros que creem da mesma maneira para a eternidade com Deus. Que esta palavra habite realmente em todos os nossos corações. Se todos nós estivermos falando esta mesma língua, irmãos, nós seremos mais felizes, seremos mais abençoados e mais abençoadores. E haverá sempre alegria nos céus, porque estamos obedecendo ao que Deus tem nos mandado pela sua palavra. Aceite Jesus se ainda não aceitou. Se já aceitou, viva de acordo com a palavra de Deus. Salmo 19, 14, se você se lembra, podemos repetir: que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Vamos ler? Deixa eu pegar aqui, ver se eu não esqueci nada. Salmo 19, 14. Faltou um pedacinho, meditar do meu coração, né? Então eu vou ler de novo na minha versão. O irmão vai ouvir com bastante atenção e nós vamos repetir este versículo. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos tentar falar? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém? Que Deus a todos abençoe.